Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus, E os fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm? Os fazem cantar santos. O que é que os anjos vêm? E os fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm? Os fazem cantar santos. O que é que os anjos vêm? E os fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm? Os fazem cantar santos. O que é que os anjos vêm? O que é que os anjos vêm? Os fazem cantar santos.
Só quero ver você. 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 Eu quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Esse é seu desejo. Eu quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Declare a ele, igreja. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Homens ousaram querer ver a face do Senhor. Homens ousaram, porque ansiavam por algo a mais. Queriam sair da sua zona de conforto, de tudo aquilo que eles já tinham experimentado. E não existe nada além, nada mais alto, nada mais poderoso do que estar diante dele, face a face. Todas as riquezas dessa terra, toda a saúde, toda a plenitude, tudo que nós podemos experimentar nesse mundo, não pode se comparar a estar diante dele, face a face. Isso precisa queimar dentro de mim, dentro de você. Essa expectativa que nos leva a buscar Ele todos os dias, buscar ser transformado, buscar encontrar nele aquilo que nos preenche por completo. Hoje eu estava contando para uma pessoa uma experiência, um vídeo que eu vi, até uma experiência da Fernanda Bru, e no vídeo ela falava sobre o cheiro de Yeshua. E ela falava que quando ela sentiu aquele cheiro, preencheu ela de uma forma tão poderosa. E eu comecei a falar com essa pessoa. Eu falei, eu já senti esse cheiro. E é um cheiro de especiarias. É um cheiro diferente de tudo que a gente vai sentir de mais perfeito nessa terra. E é um cheiro que quando entra pelas nossas narinas, é como se o nosso pulmão se abrisse, expandisse e tomasse todo o nosso corpo. A gente sente como se o nosse pulmão tomasse o lugar do estômago, deixando tudo, e a gente sente o cheiro preenchendo todo o nosso ser de uma forma tão poderosa, e aquilo nos constrange tanto, porque a gente sabe, Ele está aqui. Ele está aqui. E por várias vezes nós nos movemos no profético, nós nos movemos, e isso é o natural. O natural, onde os 5 ministérios, eles funcionam naturalmente. Mas a gente não pode se acostumar e menosprezar a presença dele. A
ponto de olhar para a presença dele, olhar a manifestação do que ele está fazendo em nosso meio e aquilo ser indiferente a nós. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi alguém ser curado, eu vi o profeta orando na barriga de uma pessoa e ele encostava o dedo com um barulhinho na barriga e ia sair um caco de vidro de dentro da barriga da pessoa. E logo em seguida, na verdade saiu uma lesma e logo em seguida se transformou em um caco de vidro. Na minha frente, eu vi a lesma se transformar em um caco de vidro e o saiu de dentro da barriga dela foi uma lesma. Eu vi e cicatrizou no mesmo instante. A igreja foi transportada e foi tão cheia que as pessoas caíam, choravam, se quebrantavam. E o Senhor nos chama a voltar a essa essência de se derramar, de entregar, de ir diante dele quando nós falhamos e chorar pelos nossos pecados e entender que isso fere o coração dele. A gente passa a vida muitas vezes de erros em erros e a gente vai cair na iniquidade sem perceber porque não há mais um mover de arrependimento, de choro, de lágrima, de pranto. A gente já não se constrange. A gente já não anseia tanto mais pela face dele, a ponto de sermos transformados. E ele está aqui nessa noite. E ele está aqui nessa noite. E ele está aqui nessa noite. Ele se faz presente aqui nessa noite. Ô Verônica, eu não estou sentindo um arrepio, eu não estou sentindo nada. Meu coração não está queimando. Nós não somos levados pelo que sentimos, e nem pelo que vemos, nós somos levados pelo que cremos. E ele já estava aqui quando você entrou. Então contemple a presença dele. Contemple a presença dele, deixe o fogo dele queimar tudo que não provém dele dentro de mim, dentro de você. Contemple a presença dele. Contemple a presença dele. Abre os seus olhos e declare uma palavra a ele. Declare uma palavra a ele. Eu posso ouvir os anjos aqui. Eu posso ouvir uma só voz a cantar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Os céus enchendo este lugar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Eu posso ouvir uma só voz a cantar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Os céus desceram neste lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 onde seja neste lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro,
Jesus, 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 o céu desceu neste lugar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Eu posso ouvir uma só voz a cantar. Eu posso ouvir os anjos aqui. O céu desceu neste lugar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Eu posso ouvir uma só voz a cantar. Eu posso ouvir os anjos aqui. O céu desceu neste lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, Jesus, não me deixe sair deste lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 o céu desceu neste lugar. Declara mais uma vez: te adoro. Te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 os céus desceram neste lugar. Aleluia. Obrigado por todas as presenças, Senhor. Você pode aplaudir o nome dele? Aleluia! Boa noite, queridos. Shalom a todos. Quero deixar uma breve reflexão que o Espírito Santo já tem ministrado no meu coração já tem um tempo. E eu sei que a palavra é de oferta, mas eu quero ser um pouco extensiva naquilo que eu vou falar. Se encontra em Ageu, capítulo 2, versículo 8, uma passagem bastante conhecida, que diz assim: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos.
Queridos, será que nós realmente reconhecemos Jesus como nosso Salvador? Será que realmente a gente tem honrado ao Senhor da forma como Ele merece? Ou melhor, será que a gente sabe o que é honra? Porque a gente está numa casa profética, a gente ouve muitas pessoas falarem sobre isso, e parece que se a gente não vigia, fica muito automático entrar e sair e ouvir sempre essa palavra. E muitas das vezes essa mensagem ela não entrar dentro do seu coração, causar em mim e você uma mudança de mente. Eu não sei se você sabe, mas honra, ela tem vários significados. E eu gostaria de ler nessa noite com você, o que eu anotei aqui. Honra significa graça que condecora, graça que celebra, graça que engrandece. Em alguns dicionários podemos dizer fixar valor, estimar e reverenciar. E a pergunta do Espírito para nós nessa noite é: será que nós conseguimos entender a provisão e a paternidade de Deus sobre nós, a ponto de honrarmos o Senhor da forma qual Ele merece? Sabe por quê, queridos? A honra é você devolver aquilo que é de direito ao Senhor, tanto pelo que Ele é, tanto pelo que Ele faz. Porque quando a gente não tem um coração paternal, quando a gente não tem uma mentalidade tratada no Senhor, a gente sempre vai dar com dores. Porque quem ganha com tristeza, dá com dores. Foi muito difícil ganhar esse salário. Não vou dar não, vai faltar. Eu não vou dar não essa oferta, porque ela é pouca. Eu não vou depositar neste altar aqui não, porque eu não sei o meu amanhã. Só que, queridos, a gente precisa entender, porque a palavra nos respalda. A nossa oferta, ela não pode ser diferente daquilo que nós somos. Ou melhor, aquilo que nós depositamos nesse altar é apenas uma extensão daquilo que nós somos na presença do Senhor. A gente vai ver no Antigo Testamento que quando Deus ele vai avaliar a oferta de Caim e Abel, primeiro Deus vai avaliar as pessoas, depois aquilo que elas vão depositar no altar. Se a gente começar a buscar no Espírito dessa mentalidade de que quando eu entro aqui, Deus ele está primeiramente me avaliando para depois avaliar aquilo que eu lanço sobre esse altar, a minha oferta, a minha entrega, ela vai ser diferente. A gente precisa entender que esse momento aqui ele não é inferior ao louvor, ele não é inferior à palavra, pelo contrário, é o culto. A gente não vem aqui para assistir um culto, até porque aqui não é teatro. Você não está no cinema. A gente está aqui para prestar um culto. E prestação de culto é com reverência, é com respeito, é com entendimento. Porque também tem aquela situação. Tem pessoas que vêm aqui, elas acham que elas estão fazendo um favor para Deus. E se você, querido, se você tiver esse pensamento, por favor, peça ao Senhor para Ele mudar a sua mentalidade, porque nós não estamos prestando favor algum. É honra do Senhor, é um direito dEle. E se a gente é filho, a gente precisa entender isso. A honra é um direito do Senhor, Ele é digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Se você tem motivos para agradecer ao Senhor, depositar aqui nesse gasofilaço é apenas um detalhe daquilo que Ele já fez e vai fazer. Porque Deus ele é um bom Pai. Ele dá infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. Você acha mesmo que Deus ele é homem para que minta, filho do homem para que se arrependa? Você acha mesmo que Deus ele vai mentir na sua palavra? Quando Ele promete a provisão, então quando a gente deposita aqui é apenas uma forma de agradecer a Ele, a tudo aquilo que Ele tem feito. Então, queridos, que a gente venha começar a entender, eu estou aqui porque eu sou uma oferta agradável a Deus. Eu sou a oferta. Isso daqui é apenas um detalhe.
E a gente precisa entender. Porque muitas pessoas também têm depositado quantitativo aqui, mas aquilo que elas depositam não tem valor. Porque o maior valor está em nós. É naquilo que eu me entrego no particular. É isso que vai fazer diferença no mundo espiritual. Amém? Que você venha ser convidado nessa noite a devolver aquilo que o Senhor tem feito por você. Amém? Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Você pode colocar isso na igreja e declarar isso na sua mente, o meu coração te pertence. 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 É tudo que eu sou, que eu quero ser, que eu desejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Tudo que eu sou, que eu quero ser, que eu desejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Pai, nós te exaltamos, Senhor, por cada vida que foi entregue nesse altar. Pai, ensina-nos a te honrar como tu mereces. Ensina-nos, Senhor, a entregar tudo, Senhor. Pai, que não seja o resto nem a sobra. Que não seja, Senhor, ó Deus, no medo, na pressão, na angústia. Mas que seja um relacionamento sincero e genuíno contigo, Pai. Em nome de Jesus. E que nós possamos, Senhor, nessa rendição, fazer tudo, como o Senhor merece, como o Senhor deseja, porque tudo é teu. Em nome de Jesus. Amém? Amém.
Repita comigo: Pai, em nome de Jesus, leva a minha mente cativa, a mente de Cristo. Todo sofisma, argumentação contrária, em nome de Jesus, caia por terra agora. Toda fortaleza mental, espírito da Grécia, em nome de Jesus, caia por terra agora. Em nome de Jesus, dardos inflamados do inimigo, frequência das trevas, eu arranco vocês agora, em nome de Jesus, e levo a minha mente cativa, a mente de Cristo. Pai, apresento os meus sentimentos, as minhas emoções, os meus pensamentos diante do teu altar. Tudo que eu tenho, tudo que sou, eu entrego diante de ti. Em nome de Jesus, o Espírito Santo do Senhor esteja no controle, como sempre esteve, de tudo e de todos. Que em nome de Jesus, preocupações, ansiedades, levo para a cruz agora e clamo pela luz da palavra, pelo sangue de Jesus, pela água da vida, pelo pão vivo do céu, para que em nome de Jesus eu não possa mais ser o mesmo. Antes, cada vez novo, em Cristo Yeshua, o meu Messias, meu Salvador. Pai, dai-me sabedoria, dai-me revelação, dai-me conhecimento, dai-me entendimento, dai-me coragem, dai-me ousadia, dai-me autoridade e governo, em nome de Jesus. Amém. Precisava disso. Confesso que minha mente não está muito legal. Se você não entender, o Espírito Santo vai te fazer entender. Fico feliz por causa disso, que é Ele que te faz entender. Ele irá te convencer. Mas dando seguimento à nossa série de estudos, hoje nós vamos falar do segundo monte de influência. Nós já falamos do primeiro, que foi o monte da mídia. E o que significa mídia? Meu Pai do céu, vou trazer prova para vocês. Comunicação, parabéns, muito obrigado. O poder de influência da igreja para reinar sobre a mente. Monte sobre a terra aí. Obrigado, Senhor. Sobre a terra. Monte do governo ou monte da política. Deuteronômio capítulo 7, versículo de 1 a 11. Quando terminar de ler o texto, você pode tirar, João. Moisés disse ao povo: o Senhor nosso Deus fará com que vocês entrem na terra que vão possuir, e Ele mesmo expulsará os povos que vocês enfrentarem. Conforme vocês forem avançando, Deus derrotará 7 povos que são mais numerosos e mais poderosos do que vocês. São eles os heteus, os girgazeus, repita comigo, girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, os jebuseus. O Senhor entregará esses povos nas suas mãos, e vocês os atacarão e destruirão completamente. Não façam nenhum acordo de paz com eles, nem tenham pena deles. Não casem com essa gente, nem vocês, nem os seus filhos ou as suas filhas, pois esses povos farão com que os seus filhos rejeitem a Deus e adorem outros deuses. Aí o Senhor Deus ficará irado com vocês e os destruirá de uma vez. Portanto, derrubem os altares desses povos, quebrem as colunas do deus Baal, cortem os postes da deusa Azerá e queimem todas as imagens. Pois vocês são um povo escolhido pelo Senhor nosso Deus. Entre todos os povos da terra, Ele escolheu vocês para serem somente dele. O Senhor Deus os amou e escolheu, não porque vocês são mais numerosos do que outros povos. De fato, vocês são menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas o Senhor os amou e com a sua força os livrou do poder de Faraó, rei do Egito, onde vocês eram escravos. Ele fez isso para cumprir o julgamento que tinha feito aos nossos antepassados. Lembrem que o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele é fiel e mantém a sua aliança. Ele continua a amar por 1000 gerações aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos.
porém castiga de uma vez os que o rejeitam. Ele não demora em castigá-los e destruí-los. Obedeçam, pois, às leis e aos mandamentos que hoje eu estou dando a vocês, e façam tudo o que eu mando. Abre aí, João, Gênesis 1, 26 a 27. A segunda, pode tirar o som, obrigado. A segunda nação inimiga mencionada aqui no texto que nós acabamos de ler, Deuteronômio 7, de 1 a 11, é o povo Girgazeus. O primeiro povo é o povo Eteu, que significa destruição. Através dessa revelação conseguimos discernir os inimigos espirituais das nossas almas, que tenta trazer engano, mentira, tenta trazer confusão, através de uma má comunicação, de uma comunicação errônea, ou uma contaminação, ou uma comunicação contaminada. E quando nós entramos na terra, no tempo e na dimensão do cumprimento das realizações das palavras do Senhor sobre as nossas vidas, a primeira coisa que nós precisamos passar é pela prova do apedrejamento, pela prova da acusação, pela prova do não reconhecimento, ou de palavras que serão lançadas sobre você, de difamação, de calúnia, ou seja, o que for, pelo simples fato de você ser visto como uma nova criatura, ou ser visto como cristão. Lá vem ele, o crente, né? Assim? Então, quando você entra no tempo do cumprimento das promessas do Senhor na sua vida, pode ter certeza que haverá uma má comunicação ao seu respeito. As pessoas vão falar de você de qualquer forma. Eu já contei aqui a história de pessoas que estavam andando, um homem e a sua esposa, sua senhora esposa, já um pouco avançados de idade. De repente ele arrumou um burro ou um jumento, e aí ele foi e botou a esposa em cima e falou assim: minha princesa, deixa que eu ando e o burro vai te levar e nós vamos caminhar até o nosso destino. No meio do caminho, alguém viu aquela situação e falou: é uma mulher folgada, hein? O cara vai a pé no sol quente e o burro tem que levar a princesa, a rainha. Eles se sentiram incomodados. Ela viu aquela situação, ouviu aquilo que falaram, que comunicaram a respeito deles, porque eles estavam na trajetória de chegar ao destino ao qual eles precisavam chegar. Estão entendendo? De repente eles se sentiram incomodados. Falaram: tá bom então. Vou descer então e vai caminhar nós dois. Aí não tem problema. Ninguém vai falar nada, não vão chegar pelo jeito, e ninguém vai falar nada a nosso respeito. Chegou mais à frente, eles caminhando no sol quente, pessoas viram eles andando e o burro sendo puxado por eles. E eles falaram assim: não sei qual é o mais burro, se o burro que é o próprio burro, ou os dois que tem um burro para andar em cima e eles não andam em cima, não aproveitam. Aí eles: tá bom, vamos fazer o seguinte então, vamos revezar. Uma hora você vai, outra hora eu vou. Aí daqui a pouco você vai de novo, outra hora eu vou. Aí quando chegou a vez do homem, olharam para a situação e falaram: que cara folgado. A esposa dele vai a pé e ele todo igual o rei, o príncipe, o senhor, o todo poderoso em cima do rei, em cima do burro. O cara não tem cavalheirismo nenhum. Ele vamos nós dois logo em cima do burro. Aí vai os dois em cima do burro. Chega mais à frente, eles olharam: coitado do burro. 2 jumentos em cima, pesando o animal, no sol quente desse, o bicho já que tá com a língua para fora. Ou seja, na sua trajetória, na sua caminhada, até você chegar ao seu destino, ou ainda que você chegue ao seu destino, mas enquanto você não se estabeleceu, ou enquanto você está conquistando o território, enquanto você está buscando realizar, cumprir aquilo que o Senhor trouxe para a sua vida, vão falar de você. Por isso que o maior inimigo que você vai enfrentar é o povo Eteu. Aquele que traz destruição através de uma má comunicação. E aí você precisa ter coragem, você precisa ter ousadia, ficar firme na palavra. Lembra dos 4 princípios? Coragem, para você continuar firme na palavra que foi lançada. Ousadia, porque você vai ter que passar por isso tranquilamente com ousadia. Firme na palavra que foi lançada sobre você, porque ninguém pode tirar isso de você.
e com extrema humildade, porque toda a honra, toda a glória é para o Senhor. Então você pode chegar no tempo da realização, estar conquistando tudo aquilo que Deus te prometeu. E as pessoas vão olhar para você e vão falar que foi fácil, que você roubou, que você foi corrupto. Um dia eu fui trabalhar na casa de uma senhora e meu pai comentou, né, que eu era pastor. Ela disse: você é pastor? Eu falei: sou. O que você está fazendo aqui? Eu falei: estou trabalhando. Não, mas você está cheio do dinheiro já. Eu falei: ainda não. Ah, mas não vai demorar muito. Porque a visão dela é de que o pastor é próspero. Não. Ele usa o dinheiro da oferta, do dízimo da igreja para ele sobreviver. Então vamos falar de vocês. Não se preocupem com isso. Às vezes vai doer, às vezes vai te fazer sofrer, às vezes vai vir de pessoas que você nunca imaginou, que você nunca pensou ouvir, por isso às vezes dói um pouco mais, mas você tem coragem em obedecer à voz do Senhor. Você tem ousadia em passar por cima de qualquer situação, porque você está firme na palavra do Senhor. E você tem humildade para até mesmo reconhecer seus erros quando tiver necessidade, mas quando você estiver lá, humildade para reconhecer que você só tem por causa dele. Tem coisas que Deus te dá e pode ser a maior riqueza dessa terra. E você precisa aprender a fazer uma sociedade com Deus. Quando você faz uma sociedade com Deus, você coloca Ele como sócio majoritário. Você fala assim: Senhor, eu não consigo sem o Senhor. Eu posso ter na multidão de conselhos a sabedoria, porque é assim que a tua palavra me ensina. Mas sem o Senhor eu não consigo. Então estou te dando uma chave. Quando você for abrir um negócio, quando você for começar qualquer novo empreendimento, você for buscar capacitação profissional, você for buscar uma ativação ministerial, você for administrar suas finanças, você for casar, constituir família, você quer multiplicar a sua genética através de filhos, busque uma sociedade com o Senhor e coloque Ele como sócio majoritário. Porque tudo que você tem não é teu. O pastor Joel, mesmo aprendi muito com ele, e ele fala o seguinte: caixão não tem gaveta. Você pode conquistar as maiores riquezas dessa terra, mas a traça e a ferrugem consomem. E você também vai ser consumido pela terra, porque viemos do pó, para lá também voltaremos. E ao você ser consumido, você não leva nada. Mas quando você ajunta riquezas no céu, lá está tudo garantido para você. Porque é uma sociedade. Deus traz do plano perfeito da eternidade, traz para o natural, você administra por um certo tempo, onde ele é o sócio majoritário, é ele que manda e você só obedece e administra conforme a vontade dele, e as coisas vão dando certo. Por isso que você tem que ter coragem, ousadia, firme na palavra e humildade, porque tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por meio dele. E por mais que podem falar qualquer coisa ao seu respeito, você sabe que esse é um inimigo que você precisa enfrentar. Hades, Apolion, Apolo, Abaddon, os gigantes, os desafios, são inimigos que você precisa enfrentar. Mamon são inimigos que você precisa enfrentar dentro da revelação do povo hebreu. Depois disso, que você consegue superar essa fase, você precisa estabelecer governo. Girgazeus, deixa eu ler para vocês. Girgazeus significa vivendo no barro e representa o ser motivado por desejos e ambições terrenas. Em essência, representa a corrupção trazida pela soberba da vida. 1 João 2,16 fala: nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Girgazeus significa vivendo
do barro. A definição de corrupção é deficiência de integridade, virtude ou moralidade. Isso é o que atualmente dita as regras na política e no governo atual. Girgazeus significa vivendo no barro. Significa viver os desejos terrenos, viver automaticamente, viver as coisas naturais dessa terra. Então, quando você entra no tempo de conquista, de realização, de cumprimento daquilo que o Senhor te deu, ao passar pelo vitorioso, os ataques do povo heteu, você vai ter que enfrentar os ataques dos girgazeus. E como que você vence esses ataques? Estabelecer um governo de Deus. Você estabelece o governo de Deus na terra onde você foi chamado para entrar e conquistar e usufruir daquilo que o Senhor já preparou para você naquela terra. Nós comentamos aqui que o povo, eles não foram chamados para serem sustentados no deserto. Eles foram chamados para adorar a Deus no deserto. Mas tinha um objetivo, um destino, um lugar, uma localização que o Senhor já tinha determinado para eles. Aqui era uma terra que tinha maná, que tinha porções de águas. Aqui era uma terra que manava leite e mel, que tinha fontes de águas vivas, que jorrava com abundância. E é isso que o Senhor está nos chamando a viver, a comer o melhor dessa terra. Mas enquanto não entendermos que precisamos passar por esses processos, principalmente estabelecer o governo do Senhor, me recordo agora de Gálatas 4:1. Por mais que o menino seja herdeiro de todas as coisas, enquanto ele não deixar de ser menino, ele não passará de escravo. É por isso que precisamos enfrentar os girgazeus e deixar a naturalidade, deixar os desejos terrenos, deixar as coisas terrenas e assumir o controle, o domínio do ser através do nosso ser espiritual, da autoridade do Senhor que nos foi confiada. Aí eu faço uma pergunta, já que esse é o monte da política, o que diretamente eu digo para vocês? Nós temos monte da política e do governo em várias nações, são 193 nações, segundo a ONU, que existe na face da Terra. E uma delas é o Brasil. E no Brasil nós temos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Temos o topo federal, temos a base da montanha, o estadual, e temos o meio da montanha, o estadual, e a base da montanha, o municipal. Talvez você não vai chegar a nenhuma dessas localizações, mas você precisa compreender que desde a nossa primeira aula aqui, o que eu tenho falado é justamente guerrear contra um espírito que abrange todos esses montes de influência. Que espírito é esse? Desde a nossa primeira lição, estamos falando sobre assumir governo, conquistar territórios, influenciar pessoas, mudar situações, mudar quadros, mudar bairros, mudar nações ou mudar o mundo. Nós saímos do Egito desde a primeira aula, passamos pelo deserto, agora estamos entrando para conhecer os nossos inimigos, ao qual nós vamos e precisamos e iremos verdadeiramente guerrear, vencer e conquistar esses territórios. Por trás de todos esses inimigos existe um espírito que atua, que é o maior inimigo que nós estamos combatendo, baseado nesse domínio. Que inimigo é esse? O espírito do anticristo. É o espírito daquele que quer tirar Jesus do governo, quer tirar a autoridade de Jesus, quer tirar a autoridade do nome de Jesus que está sobre nós, quer tirar a autoridade do significado de Yeshua, salvação, sobre as nossas vidas, quer tirar a patente, as insígnias, quer tirar
as capas, as armas, as armaduras de cada um de nós, para que esse governo não possa ser estabelecido. Por isso que o inimigo que nós estamos guerreando é justamente esse. E como ele atua primeiro tirando a sua posição. Eu estou falando hoje aqui, iniciando sobre governo, sobre política, sobre presidentes, senadores, vereadores, enfim. Vou falar mais isso um pouco hoje, mas para frente eu vou falar melhor. Mas estamos falando de qualquer situação, qualquer ambiente que nós precisamos assumir controle. O primeiro ambiente que nós precisamos assumir controle é a nossa mente. Por isso que nós sempre oramos aqui contra os ataques de espírito da Grécia, levando nossa mente cativamente de Cristo, porque um dos maiores dos nossos inimigos, os maiores inimigos que nós temos, não é nem esse espírito do anticristo, é a nossa mente. Porque nós somos o que nós pensamos. Crie, depositei um pensamento na fé, por isso eu falo, por isso eu sou. E todas as coisas começam na nossa mente. E esse é um dos maiores dos nossos inimigos que nós precisamos enfrentar. Quando nós passamos a ter convicção de quem nós somos, passamos a ter convicção e fé, esperança na palavra que foi lançada até nós, nós vamos adiante, sabendo quem são os nossos inimigos, o que devemos fazer, como fazer, onde fazer, quando, onde e como fazer. E começa primeiramente com a nossa mente, depois as nossas emoções. Nós vamos dominar as nossas emoções. Nós estamos orando aqui todos inícios de ensino. E depois nós vamos estabelecer esse governo primeiramente aonde? Na nossa casa. Na nossa família. É por isso que a gente tem falado aqui sobre a importância do Shabbat. Em todas as casas que eu vou, até aqueles que já fazem o Shabbat, eu tenho o hábito de explicar pelo menos os 4 princípios do Shabbat. Memorial, proteção, observância do amor ao nosso Deus. Qual é o outro que eu não lembro? Você sabe. Vocês sabem. Você sabe. Você sabe. Você também. Proteção, memorial, amar a Deus sobre todas as coisas, cumprimento do primeiro mandamento, é o resumo do primeiro que Jesus deu. Pelo menos esses 3. Eu esqueci o último. Porque o Shabbat estabelece, ele ativa e ele fundamenta. Às vezes a gente está esperando aqui um culto de avivamento neste lugar, ou no nosso bairro, ou no nosso estado, ou na nossa nação, mas nós precisamos dominar etapas, dominar territórios menores, para depois a gente conquistar territórios maiores. Senão a gente vai passar vergonha, não é isso? A palavra fala? O rei precisa contabilizar os inimigos, saber quantos que ele tem, senão ele vai passar vergonha. Se ele for construir, ele tem que fazer o cálculo, o orçamento do que ele tem de material, de dinheiro para investir, senão ele vai começar a construção e vai passar vergonha. Então nós precisamos ir começando de perto, por isso que o poder de Deus é para ser manifesto primeiro em Jerusalém, toda Samaria, toda a Judéia, até os confins da terra. Então, o Evangelho ele precisa funcionar em espiral. O monte da mídia nos ajuda a alcançar lugares maiores, mais amplos, pelo globalismo que nós aqui citamos através da internet. Mas a vida de pintor é assim, a gente toma banho e continua curtindo. Obrigado. A gente precisa aprender a conquistar esses territórios. Não adianta você querer vir aqui se você não conquistou a sua casa ainda. A palavra fala, se você não consegue governar a sua casa, você não pode governar uma igreja. Então você quer governar o seu ministério, o seu chamado, os seus liderados desse lugar, você quer liderar
conforme o seu chamado, que Deus, o chamado que Deus operou, que Deus fez na sua vida, né? Você quer governar. Respira, respira. Você recebeu, minha mente hoje está bênção pura, graças a Deus. Você recebeu um chamado de Deus para servir ao Senhor. E você se torna líder. Você tem um chamado de influenciar pessoas aqui neste lugar, ministerialmente falando. Mas esse primeiro chamado, ele tem que estar na sua mente, nos seus sentimentos, na sua casa, na sua família, para você trazer para esse lugar. Semana passada eu até comentei aqui que eu aprendi que nós precisamos amar a nossa esposa como Cristo ama a igreja. E tem muitas pessoas que acabam com a família porque ama a igreja no lugar de Cristo e esquece de amar a família. Então precisamos aprender a assumir governo e conquistar territórios em lugares menores, depois nós vamos subindo, porque conforme nós formos avançando, o Senhor derrotará esses povos e os expulsará conforme nós formos avançando, pouco a pouco. É justamente a ideia de não acelerar o tempo. É justamente a ideia de andar no tempo de Deus para a sua vida. Então não atropele etapas. Então nós estamos falando de política, mas começa da nossa mente, dos nossos sentimentos, nossa casa, nossa família, igreja. Agora nós estamos em um tempo onde o Senhor quer trazer a igreja para o bairro, não é isso? Agora a igreja tem que ser reconhecida aqui. Por isso nós estamos trazendo projetos sociais. Já conversou lá sobre aquele negócio? Já passou seu contato. Tá. Como é que é o nome mesmo lá? Qualificar. É do governo, da prefeitura. Do governo. Do governo? Uhum. Eles precisam de um espaço só para oferecer curso. Eles só precisam do espaço. E está nos trazendo duas vezes essa oportunidade de disponibilizar o nosso espaço para oferecer cursos para a comunidade. Justamente nesse tempo onde nós estamos se abrindo para a comunidade. E qualquer curso que você sabe dar, ou você conhece alguém que sabe ministrar esse curso, você nos procura e fala assim, eu conheço uma pessoa que tem um curso de produto, oferece curso de vendas, curso de serviço, ou de produzir algum produto, enfim. Você vai trazer esse conhecimento até nós vamos trazer esse curso para cá. Esse curso vai ser disponibilizado de graça para a comunidade de Taboazeiro e os vizinhos aqui. E vai ser cobrado online justamente para também angariar fundos para que a gente continue ajudando a comunidade. E está nos vindo essa oportunidade de abrir as portas para a comunidade através desse curso relacionado ao governo. Aí uma pergunta eu quero fazer: cristão e política não se misturam? Sim. Graças a Deus. Orgulhoso dos meus meninos. Até que enfim. Hoje estou motivo. Ai. Mas infelizmente, irmãos, nós ouvimos muito por aí, e não é pouco, pessoas falando que igreja e política não se misturam, que cristão e o governo não se misturam. Só que, como eu pedi o João para abrir, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Agora vamos fazer, assim diz o Senhor, agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher, e os abençoou, dizendo: a primeira bênção que Deus ministrou sobre o homem.
tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Essa é a verdadeira grande comissão. E tem um cristão falando que o crente não tem que se envolver com a política. Vamos entender o que é o governo. É a instituição ou grupo de pessoas que exerce o poder político e administrativo sobre uma nação, estado ou comunidade. Sua principal função é estabelecer e implementar leis e políticas que organizem e regulem a vida social, econômica e política da população. Esse dever é nosso. É o dever da igreja estabelecer governo sobre a nossa nação. Pensa comigo. Jonathan tem um primo. E esse primo, ele passa por dificuldades. E aí ele sabe que existe um governo que foi chamado para trazer uma organização política, administrativa sobre a nação. E esse governo ele disponibiliza um auxílio para que o primo do Jonathan não sofra. Aí ele vai lá e recebe uma migalha e ele fica dependendo do governo. Pega essa palavra, dependendo do governo. Ele tem saúde, tem estudo, mas infelizmente está passando por uma dificuldade e ele viu no governo uma luz. Aí ele vai lá, recebe o auxílio do governo e passa a viver com esse auxílio do governo. De repente, ele se capacita ainda mais, uma porta de emprego se abre para ele, aí ele consegue entrar nesse emprego e passa a ganhar um valor um pouco melhor. Aí ele perde o benefício do governo. Só que grande parte desse dinheiro que ele recebe, ele vai lançar para quem? Para o governo. Então tudo que ele faz, ele depende do governo. Ele sustenta o governo para que o governo o sustente. Agora, se esse primo do Jonathan tivesse o pai e a mãe, um irmão, 3 irmãs, 5 tios, 3 avós vivos, um bisavô, 50 amigos, 70 irmãos da igreja, ele precisaria do governo? Porque nós iríamos ajudá-lo. Quem tem família não precisa de governo. Quem tem uma igreja que entende o poder de estabelecer governo não precisa de viver dependente do governo. Quem tem amigos mais chegados que irmãos, quem tem irmãos na fé que entendem esse princípio, não precisa de governo. Infelizmente, a sociedade ela é rotulada não. Rotulada é quando é rotulada, é isso mesmo. Na sociologia fala do ato de rotular alguém. É você colocar nela uma identidade que não é dela. E isso já é colocado desde a creche, desde a escola, através do Ministério da Educação, através da cartilha de ensino ao Ministério da Educação, através das artes, do entretenimento, onde a pessoa fica presa no Jornal Nacional e escutando um monte de coisa que você não quer ouvir. Mas se você não quer ouvir, por que você está lá? Um monte de arte, com novelas, séries, filmes, um monte de coisa que ensina e mostra um monte de besteira para mim, para você, para os seus filhos, para toda essa geração. E bem sutilmente, e hoje em dia escancaradamente, está mudando a mente da sociedade. Quando a política ela vem para debater, combater, desafiar, você não quer nem saber. Porque por mais que você é crente, você tem um chamado para exercer governo, pode ser fiel, não precisa responder.
Uma pergunta retórica. Política te deixa estressado. O assunto política te deixa estressado. Porque a política em si traz um ataque sobre você, sobre os seus valores, sobre os seus princípios. A discussão fica te norteando e te estressando. E você não quer saber de política. Quem aqui escuta Voz do Brasil? Ninguém. Quando começa o programa eleitoral, eu sei que você muda de canal, que você não gosta. Porque, muitas das vezes, você não quer saber de política. Sim, eu entendo que eu preciso exercer governo. Mas eu também entendo que eu não preciso ficar vendo esse monte de falsidade sendo jorrado sobre a sociedade. Sim, você está certo. Mas quando você assiste um filme, você está sendo manipulado ideologicamente pela política. Quando você assiste uma novela, você está sendo manipulado ideologicamente pela política. Quando você escuta certos tipos de músicas que não são cristãs, você está sendo manipulado ideologicamente pela política. Você não gosta de política, mas a política está te manipulando o tempo todo através de meios e modos que você nem imagina. Porque quando é um filme, dá prazer de assistir porque ele te prende. É uma historinha fictícia, não é isso? Ah, é ficção. Mas é uma ficção que está te induzindo e está te manipulando a um pensamento pré-determinado para o molde do seu caráter. Como eu já falei aqui, você assiste um filme de ação, você vê a polícia perseguindo o bandido, só que o bandido é bonzinho, por mais que ele seja bandido, e você fica torcendo para ele se safar. Quem assistiu Lupin aqui sabe, né? Lupin, o cara é sinistro, mas é bandido, ladrão. E quem assiste torce para ele ainda. E outra coisa que o governo faz é dividir as classes. Porque ele coloca na sua mente um pensamento de que o rico não presta. Ele coloca na sua mente que muitas das coisas que você poderia agregar como unidade, comunhão do evangelho do amor de Deus, não presta. E você começa a se tornar uma pessoa que fica com aquele espírito de repulsa com determinadas situações. Nós temos um presidente que ele fala que ele é pai dos pobres. Qual é o pai aqui que quer deixar de ter filhos? Fala pra mim. Eu não conheço. A palavra fala, pode o filho pedir um pão e o pai dar uma pedra? Então, se eu me julgo pai dos pobres, eu não quero deixar de ser pai, não é isso? Eu quero ter minha família, meus queridinhos. E quanto mais pobre eu deixar os meus filhos, eu vou continuar sendo pai deles. Porque se eles enriquecerem, vão deixar de ser meus filhos. Ele mesmo alegou que as pessoas com maiores níveis de educação ou de economicamente falando, essas pessoas deixaram de votar nele. Então, um governo que quer fazer uma política para os pobres, porque não gosta dos ricos, essa semana ele falou que a dificuldade da nossa nação são os ricos, porque os pobres consomem mais, os ricos demoram a consumir. Ele fala isso. Porque os pobres consumindo, a economia fica girando. É isso que ele diz. Ou seja, se você se tornar pobre, se você que é pobre se tornar rico, você vai se tornar meu inimigo. Aí divide as classes. Assim também é a questão dos homossexuais. Nós amamos os homossexuais ou não? Sim. Sim. Aí colocam a igreja contra os homossexuais. Mas são os nossos princípios e os nossos valores que são contra o ato
sexual pecaminoso. É isso. Mas nós, quanto a sermos cristãos, nós exercemos o amor de Deus e amamos todos os homossexuais. Todos eles, sem exceção. Até aquele que não gosta de nós. Até aquele que acusa a igreja. Até aquele que condena e ataca a igreja. Nós somos chamados e desafiados a amar aquele que nos persegue, orar por aquele que nos maldiz e orar por aqueles que nos perseguem. Qual é aquele... Jesus fala, né? Dar presente a quem você ama é fácil. Quero ver você presentear quem você não ama. Nós somos chamados para reinar através do Deus que é chamado propriamente de amor. Aí, esse governo traz, ainda que não na hora do Brasil, ainda que não no programa eleitoral, ainda que não assistindo lá o Senado TV, ou participando, assistindo as comissões ao vivo, ou assistindo os parlamentares falando no plenário, ainda que você não assista isso em notícias de política, mas através de filmes, de novelas, de séries, de programações de TV, programas de TV, e isso está sendo colocado na sua mente e te induzindo à divisão, à facção no meio da nação. Então, qual é a visão da igreja? Mais povo, menos governo. Porque o governo, ele só quer massacrar o povo e tornar o povo dependente dele. Porque se o povo acordar e perceber que não necessita do povo, do governo, como que o governo vai se manter, vai se sustentar? O governo, o único chamado do governo é justamente isso: político e administrativo sobre uma nação. Sua principal função é estabelecer e implementar leis e políticas que organizem e regulem a vida social, econômica, política da população. Ou seja, o governo precisa facilitar as coisas para a sociedade. E esse papel é de quem? É nosso. E o Senhor está nos chamando para isso. Se o governo não entra no nosso bairro, se nós, por acaso, não tivermos um bom presidente comunitário, um bom vereador, um bom prefeito, um bom governador, um bom presidente, mas nós temos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor e nós vamos entrar no nosso bairro. Nós vamos crescer e nós vamos entrar na nossa cidade. Nós vamos entrar na nossa nação. Na última lição aqui sobre o meio de comunicação, nós falamos aqui, uma das estratégias de combate é o ato profético. Em 2020, nós fizemos 7 atos proféticos na cidade. Fizemos na pracinha de Maruípe, fizemos debaixo da Terceira Ponte, fizemos em frente à Prefeitura de Vitória, fizemos em frente ao Palácio do Governo, fizemos na Curva do Saldanha, fizemos lá perto da rodoviária. O outro eu não estou me recordando agora. Eu acho que foi em frente à Assembleia Legislativa, se não me engano. E esses atos proféticos foram em 2020. Vocês perceberam o que aconteceu de lá para cá? Vocês perceberam que a prefeitura da nossa cidade mudou? Um petista foi para o segundo turno, mas não venceu? Vocês perceberam que o prefeito que está lá hoje é um delegado? Vocês perceberam que tem um vídeo dele que, quando foi falar de corrupção, ele bateu na mesa e encerrou a reunião na hora, senão ele prendia todo mundo? Vocês perceberam que as nossas ruas, ainda que já estavam asfaltadas, rasgaram as ruas para asfaltar de novo? Vocês perceberam que nós temos aquaviário, como muitos anos atrás tinha, voltou a ter? E muitas outras coisas que estão sendo feitas na nossa cidade? Vocês perceberam que a exportação daqui do Porto de Vitória, ela cresceu, multiplicou depois disso? Nós temos o dever, o papel de fazer atos proféticos como igreja, mas também precisamos entrar nesse monte e exercer influência em governo. A palavra governo vem do grego gubernal,
que originalmente significava pilotar um barco e depois dirigir ou governar. Em latim, governo também significa pilotar um navio, dirigir ou conduzir. O governo é a organização com autoridade para organizar e regrar uma sociedade política. O governo é responsável por várias funções, como a criação de leis, a administração de serviços públicos, segurança nacional e gestão econômica. Um lugar sem governo se torna um caos. Shalom, sabe o que significa shalom? O significado perfeito da shalom é um poder de Deus que tem a capacidade de transformar ou expulsar qualquer espírito ou elemento causador de caos. E às vezes a gente fica com a habitação, e às vezes a gente fica com a saudação. Mas shalom, no entendimento dos rabinos, é um poder de Deus que dissipa, que acaba com qualquer espírito ou elemento causador de caos. Aí nós vamos lá para Romanos 5:1, fala que sendo, pois, justificados pela fé, nós temos shalom. Nós carregamos do poder do Espírito de Deus em nós, chamado shalom, que tem o poder de dissipar qualquer tipo de caos, de elemento ou espírito causador de caos. Então, aonde você entra, aonde você anda, aonde você coloca a sola dos seus pés, você estará estabelecendo o poder de Deus que acaba com o caos. Quando você entra na tua casa entendendo e convocando o Espírito da Shalom, você vai estabelecer a Shalom do Senhor. É por isso que nós somos chamados para governar. Porque nós carregamos um poder que Deus deu a nós. E nós que possuímos esse poder para acabar com o caos do nosso bairro. Vocês perceberam que quando estava tendo guerra aqui no bairro, nós fizemos 3 dias aqui na direção dos apóstolos, nos domingos nós oramos aqui, acabou a guerra? E vou além, o bairro ficou sem tráfego durante um bom tempo, o Santos Dumont também ficou sem tráfego um bom tempo. Coisa que desde que eu nasci aqui, nunca vi isso acontecer. Fecharam-se as bocas. E isso somente através de oração, é claro que não foi só nós. Não fomos somente nós que fizemos isso. Outras igrejas, outras denominações, mas a igreja do Senhor estava orando, estava fazendo um ato profético. Algumas provavelmente estavam até subindo lá para fazer alguns atos proféticos. Mas é o poder da igreja do Senhor somente na oração, somente no ato profético. Agora, e o poder de influenciar? De entrar nesse monte e estabelecer governo? Porque esse é o nosso chamado, é a grande comissão. E o governo é acima de tudo. Como? Eu estou respondendo a pergunta. Cristão e política não podem se misturar? Como que nós não temos que governar a política? Somos chamados para dominar, reinar sobre todas as coisas. Não, mas política não. Política é para político. A igreja não se mistura. O que Daniel era? O que José era? O que Esté era? O que Mardoqueu se tornou? O que Saul era? O que Salomão era? O que Jesus era? E nós não podemos? É porque o cristão que vai lá e se contamina. O cristão, de verdade, ele precisa ir lá com a Shalom. Senão, verdadeiramente, o caos irá tomar conta dele. Mas se ele for com a Shalom de Deus, aquele lugar se transforma. Esses dias eu vi o Nicolas Ferreira na Praça dos Três Poderes, de noite, reunido com cristãos e orando pelos três poderes. Se emocionando, derramando lágrimas, clamando, intercedendo, fazendo um ato profético na Praça dos Três Poderes.
E ele falando justamente pelo direito de liberdade, justamente pelo direito de liberdade de expressão, e orando pelo Alexandre de Moraes, orando pelos ministros da STF, orando pelo presidente, orando pelos ministros do Poder Executivo, orando pelos senadores e deputados. Ele estava lá fazendo isso. Não, mas é porque ele é exceção. Quando a nossa mente é dominada pelo Espírito de Deus, quando nossos sentimentos é dominado pelo Espírito de Deus, a nossa casa, a nossa igreja, o nosso bairro, nós assumimos a nossa responsabilidade e nós vamos além. Porque agora eu tenho coragem, o Senhor me deu coragem. E por causa disso eu sou ousado. E por causa disso eu vou firmar os meus pés, porque o Senhor me deu uma palavra, eu vou pela palavra e eu vou com humildade. É isso que o Senhor espera de nós. Sistemas de governo, segundo a ONU, o planeta Terra tem 193 países. Presidencialismo, 42 países da Terra vivem o sistema presidencialismo, que é o nosso sistema brasileiro. Nele, o presidente é o chefe do poder executivo. Ele é o chefe de Estado, chefe de governo, ele é o topo, é ele que manda. É claro que existem 3 poderes, vou falar sobre isso, mas o poder presidencialismo, a responsabilidade maior está sobre ele do poder executivo. O semipresidencialismo, existe um primeiro-ministro, que um é responsável pelo governo, um é responsável pelo Estado. Um é eleito pelo povo e um é eleito pelos parlamentares. O primeiro-ministro, às vezes, se ele falhar, os parlamentares tiram ele e colocam outro no lugar. Benjamin Netanyahu, ele é primeiro-ministro de Israel. Tem um presidente de lá. A rainha que morreu, Elizabeth, é um sistema monárquico constitucional. Lá também tem um responsável do governo. Ela era monarquia, porque ela era de uma linhagem real, de família real, e ela assumia o governo monárquico, que é de reis, rainhas, príncipes e sua descendência. Mas não era um poder absoluto. Existe um sistema monárquico absoluto, onde um rei toma conta de toda a nação. É ele que manda sozinho. Quando ele morre, o sucessor ocupa sua posição. Mas o monarca constitucional era o caso dela. Ela não mandava sozinha. Esses dias morreu um líder do Irã. Não era o presidente, era o líder. Como se fosse o primeiro-ministro. O semipresidencialismo funciona dessa forma. Existe um que lida com a parte de Estado, outro lida com a parte de governo. O parlamentarismo, 16 países do mundo, nele o primeiro-ministro é o chefe supremo dos poderes executivo e legislativo. O presidente pode até ter algum poder de decisão ou simplesmente representativo, mas é o primeiro-ministro que manda. Na monarquia, eu já acabei de falar, são 28 países que vivem esse tipo. Holanda, Espanha, Japão, dessa forma. Existe a ditadura, onde o poder é exercido por uma pessoa ou um grupo de pessoas de forma autoritária, sem a participação democrática da população, como é hoje o caso de Coreia do Norte, a China, onde o chefe de Estado é escolhido pela cúpula do partido único que domina o governo. Teocracia, nele a característica principal é a fusão de princípios religiosos com as leis da própria governança. As escolhas são feitas por instituições religiosas, é assim no Afeganistão, é assim no Irã e o próprio Vaticano. Governo teocrata, teo de Deus, kratias, que é governo de Deus. E a religião que coloca o líder. O islamismo coloca um líder no Afeganistão. O islamismo coloca um líder no Irã. E o catolicismo coloca o líder no Vaticano. E existem regimes de governo. Um dos regimes é autoritarismo. Nele, um ditador ou um grupo político assume o poder sem levar em conta a vontade do povo. Tem autocrático. Nele, o governo pode até ser eleito democraticamente, mas é ele que manda por si próprio, que é o caso da Rússia, é o caso da Venezuela agora com Maduro. Por mais que a população foi votar, mas é ele que manda. Aí sabe o que acontece?
A oposição pegou os votos e falaram, nós ganhamos com 81%, se não me engano. Aí ele falou, não, porque aqui o meu... Pode nem falar, né? Aqui o meu judiciário, meu sistema aqui que resolve a apuração, eles falaram que eu que ganhei com 51%. Só que é meu. Eu me reelegi, quem conta os votos é eu mesmo. E eu ganhei, pronto, acabou. Ah, então mostra as atas. Não precisa, eu já decretei, meu órgão já falou e tem que respeitar e pronto, acabou. É dessa forma. E agora ele está mandando prender os opositores, já morreu mais de 20 pessoas. É o que está acontecendo. E lá chama de democracia. E o nosso presidente chamou lá de quê? Democracia. Uma democracia relativa, ele falou. Inventou um negócio novo. Tem a oligarquia, né? Quem tem isso aí é o Vladimir Putin, ele tem os oligarcas. São classes sociais de ricos que também têm um certo poder de influência. Tem o totalitário, que é diferente um pouco do autoritarismo, que o poder difere só... O que difere, né? É porque ele tem um domínio total, até na vida privada da sociedade. É tipo o nazismo, é tipo o fascismo, que o domínio já se torna até na vida privada da pessoa. E o sistema, o regime democrático, que é o nosso. Esse regime é dividido em 3 poderes: poder executivo, legislativo e judiciário. O poder executivo é ele que executa as leis. Ele também pode governar através de decretos, ou seja, assinar aqui, ó, está decretado, pronto, acabou. Ele pode governar através de MP, que é uma medida provisória que dura 120 dias. Ele fala, ó, a partir de agora, todo cristão vai ganhar R$1.000. É uma medida provisória. Dentro de 120 dias, o Congresso tem que votar. Se não votar, acabou os 120 dias, acaba, porque é medida provisória. A PL é um projeto de lei. A PEC é um projeto de emenda constitucional. Porque existe a nossa Constituição, que é como se fosse a Bíblia política da nação, e a Constituição tem leis que elas são, esqueci a palavra agora, cláusula pétrea. Ou seja, não pode ser mudado. Mas aí você pode emendar, fazer uma emenda, que é o projeto de emenda constitucional. Você levanta uma lei, os congressistas votam e coloca na Constituição como se fosse uma emenda na Constituição. O presidente, ou o Poder Executivo, ele tem o poder de vetar. Por exemplo, o Congresso foi lá e falou assim, ó, vamos acabar com a saidinha, os deputados federais. O Senado aprovou, porque é reavaliado pela segunda casa, e foi para o presidente. O presidente não sancionou. Aí voltou. Então o presidente não aprovou a lei, aí volta. O Congresso pode mexer na lei, mudar algumas coisas e derrubar o veto, isso, obrigado. O veto do presidente. O Poder Executivo é como se ele fosse assumir o Brasil como se fosse uma empresa. Ele tem como cuidar de tudo. Aí ele divide ministérios. Existe o MEC, Ministério da Educação, Ministério da Justiça, Ministério da Cultura, Ministério dos Esportes. Enfim. Bolsonaro ele tinha 22 ministérios, se eu não me engano. Lula agora tem 40. Parece até um negócio aí que eu não vou falar o nome. Lembra um pouquinho, né? Lá de bar. Não quero falar de política, né? Vou falar de governo de Deus. Não vamos entrar nessa aí. Então, o Poder Executivo, ele governa dessa forma. Ele tem o poder também de vetar, tem o poder de distribuir rendas para os governadores, para os prefeitos, ou seja, para os estados e municípios. Então, o Poder Executivo consiste na Casa Federal, entre o presidente da nação e os ministros de ministérios. Aí você desce para os estados, para o âmbito estadual. Tem o governador e os secretários estaduais. Secretário de Justiça estadual, secretário de Educação
estadual, então desce para os estados. Aí quando você desce para o âmbito municipal, você tem no Poder Executivo os prefeitos e os secretários municipais. E Casa Legislativa é o responsável por produzir as leis que irão orientar nossa sociedade com o objetivo de regular a vida em comum. Além disso, cabe ao Poder Legislativo fiscalizar, representar o povo brasileiro, além de sediar os debates de interesse nacional. O Legislativo, como diz o nome, a função dele é legislar, criar leis. No âmbito federal, nós temos 513 deputados federais. Eles são classificados conforme o quociente, a população de cada estado. Por exemplo, no Acre, se eu não me engano, são 8, é no mínimo 8. Em São Paulo são 70 deputados federais. Então, conforme a população, é a quantidade de deputados para representar o povo. Deputado federal representar o povo. Senadores são 81 senadores lá no âmbito federal. Eles representam cada estado e o Distrito Federal. E são 3 por estados. Presidente, deputado estadual, deputado federal, são 4 anos de mandato. Os senadores, eles são 8 anos. Aí na primeira eleição, vota-se 1 de 3, na segunda eleição, vota-se 2 de 3. Então é 1 sobre 3, depois 2 sobre 3. Justamente para fazer esse rodízio. E eles são responsáveis para investigar o STF. O Senado é responsável para investigar os ministros do STF, o Poder Judiciário. A Câmara dos Deputados Federais é responsável para investigar o presidente da República. E eles criam lei, eles criam a prova, tem as comissões, tem as comitivas, tem um monte de coisa que eles fazem lá. Tem várias bancadas, bancada evangélica, bancada da bala, da agricultura, enfim. Esses deputados eles são divididos em grupos. Por exemplo, se você trabalha aqui na área da educação, você pode entrar em uma bancada relacionada à educação e você vai fazer projetos de lei na área da educação. Se você é militar, você pode entrar na bancada da bala, que é assim que é chamada, para você trazer projetos de lei para a área de liberação de armas, para a área militar, para as forças militares dos estados, enfim. Se você é advogado, você juiz, você pode trabalhar também como parlamentar. Depois eu vou falar melhor mais sobre isso para frente. Esse é o poder legislativo no âmbito federal. No âmbito municipal, são os deputados estaduais. E eles investigam a mesma coisa. Os deputados estaduais investigam o poder executivo, fiscaliza, o poder executivo tem que prestar conta das despesas, do que está sendo gastado, e eles fiscalizam qualquer tipo de obra que está sendo feita. Eles são os deputados estaduais no âmbito estadual. No âmbito municipal, são os vereadores. Vereadores que ficam aqui te prometendo coisa, a função dele é investigar o poder executivo, a função dele é criar leis para os municípios, não ficar te prometendo cesta básica, não ficar prometendo que você vai conseguir lá um exame lá de especialidades. A função do vereador é muito maior do que te dar um jogo de camisa. Muito maior do que isso. A função do vereador é instituir leis. Nicolas Ferreira, quando ele era vereador em Minas Gerais, ele tinha 3 projetos de leis a nível de nação. E vereadores em muitos municípios aí ficam preocupados com pintar o meio-fio de uma praça. Então, tem recursos que eles conseguem tirar do Poder Executivo e trazer para as comunidades. Sim, excelente, mas a função maior do vereador é trazer leis municipais e investigar o Poder Executivo e não se envolver com essas besteiradas aí de corrupção do povo gigazeus. Por isso nós precisamos entender isso, não somente como pessoas que vão ser chamadas para serem colocadas lá dentro, mas principalmente porque democracia significa governo do povo. Demos significa povo em grego, kratos significa governo, ou seja, lei número 1 da nossa Constituição Federal. Todo o poder emana do povo. Nós elegemos os nossos representantes diretamente através do voto. A responsabilidade é nossa, somos nós que escolhemos.
Se você chega em uma lanchonete e fala assim, me vê qualquer coisa, e a pessoa te dá um pão com salada, você não pode reclamar, porque você que pediu qualquer coisa. Então a responsabilidade é sua. Você tem o direito de escolher do jeito que você quer. Aí eu quero com ketchup, que eu gosto um pouquinho mais docinho, eu gosto de mostarda. Então você que escolhe do jeito que você quiser. Não é amizade. Não é porque você sabe que a pessoa fez aqui e fez ali. Não é porque a pessoa é famosa. Tiririca foi o deputado mais votado entre os deputados federais do seu estado. O que Tiririca fez lá? Ele tentou fazer algumas coisas, mas na campanha dele ele falou, se você não sabe o que o político faz, vote no palhaço. Ele falava isso. Ele prometeu, ele cumpriu. Mas ele mesmo falou que ele tentou projetos para a área de circo, mas ele não teve poder político para levantar e aprovar esses projetos lá dentro. Mas sabe o que é isso? Manobra. Porque os deputados federais não são diretamente por quantidade de votos. O presidente é quem tem mais voto ganha. Prefeito, governador, quem tem mais voto ganha. Senador, quem tem mais voto ganha. Deputado não. Deputado é dividido em partidos. Então, o candidato que teve mais voto, ele não é eleito, e aquele que tem menos voto que ele está lá. Por que muitos deputados federais que têm um monte de processo nas costas, as pessoas continuam votando nele? É porque ele pega voto de outras pessoas. É assim que funciona. Eu acho injusto isso. Para mim tinha que ser quem mais votar está lá. Mas não, dentro dos deputados, vereadores e deputados estaduais, são cotas. Então, se o seu partido tem 3 vagas, e aí o outro partido tem 2, a 4ª pessoa aqui no seu partido teve mais votos do que a terceira, do que o segundo do outro partido. Só que ele tem que ter o segundo dele lá e reivindicar no ganho, porque já preencheu os 3 aqui. Então, por isso que até esses que são famosinhos aí, que é só para chamar voto, para atrair voto para o partido, para que coloque quem você não quer que esteja lá. Por isso a gente precisa entender de política. Não é só, fulano eu gosto muito dele, ele internou minha mãe quando minha mãe estava doente. Vai muito além disso. Ele falou que ia me dar emprego, vai muito além disso. Primeiro que não pode comprar voto. Se a pessoa vier para você para comprar voto, já está errado. Usar dinheiro público para prometer algo está errado já. Então você conhece o fruto pela árvore. Não, você conhece a árvore pelo fruto. A mente está, glória a Deus. E o poder judiciário, irmãos, no âmbito federal, o top, está acima de todos, é o poder do STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Eles não são eleitos diretamente pelo povo, é o presidente que escolhe o ministro dentro de uma lista de 3, ou se ele quiser escolher fora dessa lista tríplice, ele escolhe esse ministro. Ele vai lá no Senado e ele passa por uma sabatina e os senadores precisam votar para aprovar ele ou não. E se ele for aprovado, ele vai para o STF. E lá não são 4 anos, 8 anos. Lá é até 75 anos, se não me engano. Então tem ministro que vai ficar lá ainda mais uns 20 anos lá. Então não fomos nós que colocamos eles lá e hoje muitos deles estão achando que estão nos representando. Vocês sabem do que eu estou falando, mas só para vocês entenderem, STF, Supremo Tribunal Federal, são 11 ministros. Existe o grupo 1 e o grupo 2. E eles votam projetos. Quando vai para plenário maior, né, aí vota os 11, por isso que é ímpar para desempatar. E os grupos menores são de 5, que é para sempre também haver um desempate. Existe o Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral, que é o TSE, e a Justiça Militar Federal. No âmbito estadual, tem o Tribunal de Justiça, Juízo de Direito, Tribunais do Júri, Juizados Especiais, Justiça Estadual Militar. No âmbito municipal, não tem. A função do Poder Judiciário é garantir os direitos individuais, coletivos e sociais e resolver conflitos entre cidadãos, entidades e estados. Para isso, tem autonomia administrativa e financeira garantidas pela Constituição Federal.
O STF, ele tem a autoridade de investigar deputados, senadores, presidente, que tem foro privilegiado. Qualquer processo nosso vai para a primeira instância, o juiz mais próximo aqui. Se você tiver dinheiro, você vai subindo, segunda instância, terceira, quarta, até você chegar no Supremo, se você tiver dinheiro para isso. Aí chega no Supremo Tribunal Federal, os juízes do STF vão votar. Os parlamentares, os políticos, eles já são julgados lá no STF, porque eles sempre foram privilegiados. E eles são chamados para garantir a Constituição. Eles são garantidores da lei, brigadeiro, da lei. E olha que engraçado. Quem investiga o STF é quem que eu falei? O Senado. Os senadores vão lá, fazem uma assinatura, igual agora está tendo o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, coloca na mão do Rodrigo Pacheco e fala assim, ó, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nós precisamos votar o impeachment do Alexandre de Moraes, ou precisamos pelo menos abrir uma CPI aqui e investigar, porque ele está extrapolando, está passando dos limites. O Rodrigo Pacheco e alguns senadores, se eles estiverem devendo na praça, eles não vão voltar, porque quem julga eles é o STF. E sabe o que acontece direto? Vamos votar impeachment do ministro tal, vamos investigar o ministro tal. Aí sabe o que acontece lá no STF? Eles vão lá e desarquivam um processo de um senador. Aí sai na mídia assim, ó, ministro Fux desarquivou um processo aqui do senador Moro. Aí o Moro fica assim, opa, eu não vou me intrometer não, senão o cara vai querer me condenar, vou perder meu mandato. Aí fica tipo assim, eu te investigo, você me investiga, então vamos investigar ninguém, né? Legal. Eu não mexo com você não mexe comigo e fica tudo em paz. Aí quem sofre é quem? Nós. Agora, se nós tivermos o poder e a autoridade, o domínio da Shalom de Deus, nós não vamos viver o caos. Uma vez perguntaram para o pastor Cláudio Duarte, e aí, o que o senhor acha da crise financeira que está vindo por aí? Que crise? Está sabendo não da crise? Ouvi falar aí, mas estou preocupado. Não, como você não está preocupado? É a nação toda, não, mas meu governo não é esse não, meu governo é outro. E é isso que nós precisamos levar adiante. O governo de Yeshua HaMashiach. E nós precisamos assumir o nosso chamado de entrar lá. Ainda que você não entre na política, mas você tem o direito de falar. Lembra do Deus? Comunicação. Você comunica a verdade e estabelece o governo. Essa é a guerra que nós precisamos enfrentar para o tempo do cumprimento. Queremos o cumprimento das palavras que foram lançadas sobre a nossa nação. Primeira coisa, comunicar a verdade, comunicar a solução, comunicar amor, comunicar a justiça de Deus para o mundo afora. Depois disso, nós vamos estabelecer governo, porque o mundo afora vai entender, vai receber e vai se unir conosco. Nós vamos estabelecer governo juntos, sem precisar de dependência de governo. Por outro lado, Deus estará levantando outros, colocando lá dentro do governo para trabalhar junto com a gente. E ao invés de a gente ir para a porta da casa dos três poderes para fazer ato profético, os próprios parlamentares estarão, como o Nicolas, eu citei aqui, fazendo ato profético para liberar as leis do Senhor sobre nós. Irmãos, hoje eu ouvi uma coisa. As coisas só não acontecem. Se você visualizar, é capaz de acontecer. Só não acontece se você não visualizar. Há anos atrás, a comunicação só chegava através do rádio. Não, através de carta. Você nunca poderia chegar para uma pessoa e falar assim, rapaz, demora uns 40 dias para você atravessar daqui para lá e levar essa informação para lá. Quando informa lá que fulano morreu, já está quase tirando já aqui. Vai chegar um tempo que essa informação vai chegar mais rápida. Que vai ter um meio de transporte, que não vai ser só cavalo, que o carro vai te levar, você vai demorar uns 5 dias ao invés de 40. Se você falasse isso para quem estava vivendo naquela época,
para ele nunca ia existir, porque ele não conseguia visualizar. Até que chegou o momento, você vai chegar um tempo que a informação ela vai chegar via rádio, via telégrafo. Telégrafo? Hã? Não, o Morse, código Morse? Telegram. Não, esqueci o nome agora. É telégrafo mesmo, é telégrafo. Aí a informação já se tornou mais rápida. Daqui a pouco se tornou mais rápido ainda com o fax. Daqui a pouco se tornou mais rápido ainda com o e-mail. Agora você faz chamada de vídeo, você conversa com uma pessoa no Japão. Há 500 anos atrás, ninguém imaginaria que você passaria uma informação ao vivo daqui para o outro lado da face da Terra através de uma chamada instantânea, simultânea, ali, real, ao vivo e a cores, com a pessoa falando face a face. Porque a pessoa lá atrás ela não conseguia visualizar. Então, hoje, nós podemos não imaginar, mas pode haver uma tecnologia ainda mais rápida. Estão estudando aí o motor aí, que pode chegar aproximadamente à velocidade da luz. Imagina então você viajando na velocidade da luz. A velocidade da luz ela demora 8 minutos para chegar daqui no Sol. Do Sol aqui. Então imagina você daqui 8 minutos aqui no Sol. Você não consegue visualizar, mas você não conhece o amanhã. Só quem conhece o amanhã é Deus. E para Deus nada é impossível. Você precisa ver as coisas que não são como se fosse. Então você precisa visualizar a sua casa, a sua família, as suas finanças, seu ministério, o seu chamado. Aí você vai subindo, você vai para o seu bairro, você vai para a sua cidade, você vai para o seu estado, vai para a sua nação, vai para o corpo, vai para a unidade. Hoje você pode estar se sentindo sozinho, mas começa a visualizar as conexões. Deus vai trazer as conexões, Deus vai trazer pessoas, Deus vai trazer investidores, Deus vai trazer recursos, investimentos. Você precisa visualizar. Porque enquanto você não vê, parece impossível, mas quando Deus te mostra, se torna impossível. Se torna possível. Então, falando disso aqui agora, irmãos, parece ser longe, parece ser impossível poder mudar a situação do nosso bairro, do nosso estado, da nossa nação, do mundo. Mas existe uma palavra profética que a nossa nação é o pé direito do avivamento. E isso aqui é parte desse chamado. Porque eu entendi e eu já consigo visualizar. E você tem algo ainda maior para fazer, para realizar. Você precisa entender, você precisa aceitar, você precisa decidir e você precisa fazer. Porque tem coisas muito maiores do que nós nunca pensamos. Eu sempre falo aqui, eu apresentava trabalho na escola escondido atrás de 3, 4 alunos. Estudou comigo na mesma sala, a gente era do cantão. Eu não queria ninguém olhando para mim. E hoje eu estou aqui. Eu não conseguia me visualizar dessa forma. Eu falava que eu ia casar com 40 anos. Eu nem cheguei a 40 anos, já fiz renovação de 10 anos de casamento. Então tem coisas que você ainda não visualizou, mas Deus já preparou para você. E é isso que Ele tem preparado para esse tempo. Eu quero chamar 3 pessoas aqui rapidinho. 3, 1, 2, 3. Coragem, ousadia, vamos embora. Tá bom, vem não? Então tá bom. Pai, em nome de Jesus, apresento diante do Senhor esse momento. Apresento. Passou. Obrigado. Só vem 2. Pai, em nome de Jesus, apresento diante do teu altar cada vida, Senhor. Cada necessidade, cada problema, cada circunstância, cada situação. Assim como foi orado aqui, Senhor Deus, eu apresento cada um com tudo que tem, com tudo que é. E eu clamo a Deus, direto da eternidade, do Senhor, das dimensões do teu trono, que o Senhor traga as memórias de eternidade, Senhor, para que os teus filhos possam sonhar, possam ter visões, possam receber palavras, direções, testemunho interior, impressões proféticas, experiências angelicais,
o que for necessário, o que for preciso, conforme a tua possibilidade, conforme o teu poder. E tu és o Deus do impossível, tu és o Deus todo-poderoso. E em nome de Jesus eu clamo pelas direções do Senhor, Pai, sobre cada vida, sobre cada chamado, sobre cada propósito. Um dia, no ato profético da nossa cidade, eu recebi uma direção do Senhor, uma palavra do Senhor de algo que eu nunca pensei, nunca almejei, nunca sonhei. O Senhor me deu e eu recebi, eu pego, Senhor Deus, e eis-me aqui. Assim eu peço, amém, para a tua igreja, sobre cada um dos seus filhos que estão aqui presentes, quem estiver acompanhando online ou quem estiver assistindo depois dessa gravação. Que o Senhor traga, Senhor Deus, respostas e direções do Senhor sobre algo grande que o Senhor deseja fazer sobre a vida e através da vida de cada um dos teus filhos. Permita-os ver, ó Deus, que maior é o que estão com eles do que o que está no mundo. Maior é o poder que está nos teus filhos, que é o poder do Senhor, a shalom do Senhor, do que qualquer dificuldade, do que qualquer problema que eles possam ver na face desta terra. Que eles entendam que para o Senhor nada é impossível. E em nome de Jesus, aumente a fé dos teus filhos. Aumente a confiança, a esperança. Traga coragem e ousadia, Senhor Deus, aos teus filhos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E com o amor de Deus, a graça de Yeshua HaMashiach, a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a vida de cada um de nós que aguardamos a volta de Cristo. E quem crê, diga amém. Deus abençoe a todos. Nas próximas lições eu vou trazer aqui uma pessoa que eu conheço.